18 anos depois, ataques de 11 de setembro refletem ainda hoje na vida de quem sobreviveu à tragédia. Estádio de futebol se transforma em floresta na Europa. E mais, atenção para o tempo seco em BH. A gente te mostra alguns cuidados agora, no Horizonte Notícia. Olá, a gente começa o jornal de hoje relembrando os 18 anos do ataque terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos, que deixou mais de 3.000 mortos e 6.000 feridos. Os reflexos da tragédia ainda afetam a vida de quem conseguiu sair das torres naquele dia. Jacqueline tinha 26 anos em 2001 e trabalhava a 2 quarteirões das Torres Gêmeas quando elas foram atingidas pelos aviões sequestrados por extremistas. 15 anos depois, hoje mãe de 3 filhos, foi diagnosticada com câncer em metástase. Muito provavelmente, a causa da doença é a nuvem de cinzas e dejeitos tóxicos, na qual ela foi imersa após a catástrofe. Jacqueline não é a única. Além dos cerca de 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos nos atentados, Nova York ainda contabiliza as pessoas que contraíram câncer e outras graves doenças vinculadas à nuvem tóxica que pairou durante semanas sobre parte sul de Manhattan. Richard trabalhou com frequência na região entre 2001 e 2003. Hoje tem um agressivo câncer de cólon, uma doença que geralmente afeta homens muito mais velhos e para a qual não tinha nenhuma predisposição. Richard acredita que faltaram esforços para limitar a exposição de adultos saudáveis à área do desastre. Um programa federal de saúde reservado aos sobreviventes do atentado calcula que cerca de 10.000 estão com câncer. Segundo Marcel Baione, advogado dos sobreviventes, nunca houve um ataque comparável ao 11 de setembro e nunca houve uma exposição química comparável. Ninguém podia prever exatamente o que iria acontecer com bilhões de toneladas de material de construção em combustão durante 99 dias, emitindo químicos no ar da cidade. Os médicos esperam que as taxas de câncer aumentem no futuro, devido ao envelhecimento das pessoas expostas e à natureza de alguns tumores que demoram décadas para se desenvolver. Mas as vítimas lembram que a prioridade depois da tragédia foi que a cidade voltasse à normalidade e lamentam que não se fez mais para proteger os moradores e trabalhadores da região. O alemão Michael Schumacher, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, foi internado em um hospital de Paris para realizar um tratamento de terapia celular. Michael Schumacher, heptacampeão do mundo de Fórmula 1, está internado no Hospital Georges Pompidou, em Paris. De acordo com o jornal Le Parisien, o alemão vai passar por um tratamento com células-tronco. O hospital não confirmou a informação, dizendo que era uma questão confidencial entre paciente e médico. A família e o staff do ex-piloto de 50 anos também não quiseram se pronunciar. Segundo o jornal francês, Schumacher foi admitido na unidade de supervisão contínua do Serviço de Cirurgia Cardiovascular, pioneiro em terapia celular para tratar insuficiência cardíaca. O alemão está recebendo injeções de células-tronco que são transmitidas no organismo no objetivo de realizar uma ação anti-inflamatória sistêmica, ou seja, em todo o corpo. Schumacher não é visto em público desde que sofreu um traumatismo craniano após um acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013 nos Alpes franceses. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta informando que o índice de umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% nos próximos dias. Níveis tão baixos colocam a cidade em estado de atenção. Alguns cuidados podem ajudar a driblar a secura do tempo. A massa de ar seco ganha força e deixa a umidade relativa do ar abaixo de 30% na capital mineira durante essa semana. Além disso, BH está sob alerta laranja e as temperaturas oscilam entre 15 e 34 graus. Para falar sobre os cuidados à saúde nesse período, eu converso com o doutor Marconi Reis, médico pneumologista pediátrico. Doutor, quais seriam então os cuidados à saúde? Nessa época do ano em que a umidade do ar fica muito baixa, as mucosas também ficam ressecadas, então toda a via aérea respiratória fica ressecada. Isso predispõe a infecções virais e bacterianas, ou seja, crianças, adultos, principalmente as crianças e os idosos, ficam mais susceptíveis a infecções. Então, por exemplo, gripe, resfriados,
amigdalites, sinusites, rinites e lembrar também da poluição. Então, associado a isso, a poluição ambiental também é outro fator que pode predispor a exacerbações de asma e às crises de rinite. Então é importante hidratar as mucosas, né? Então beber bastante líquido. Também é importante usar o soro fisiológico nasal para limpar o nariz. Não tem contraindicação, a gente pode limpar várias e várias vezes ao dia. O importante é sempre manter esse nariz limpo, principalmente das crianças, tá? E outro cuidado também é manter a casa sempre limpa, tirar o excesso de poeira, né, que isso pode ajudar no controle ambiental e no controle da asma e da rinite. Também é importante ter cuidados com a pele, lembrar que a dermatite atópica ela piora nessa época do ano, então manter a hidratação da pele é importante. Banhos menos quentes, banhos mais curtos, uso de sabonetes com pH neutro ajudam a manter uma boa saúde da pele e passar o creme hidratante após o banho. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado. Ana Luísa Benevides, para o Horizonte Notícia. Vamos ficar de olho nessas dicas. Chegou a hora da gente programar o final de semana. Vamos saber quais são os destaques na nossa agenda cultural. No próximo sábado, o Magic Square, obra icônica do Instituto Iotim, recebe mais uma edição do Palco Brumadinho. Dentre as atrações, roda de capoeira especial e o melhor do samba, em uma mistura de samba de raiz, samba enredo e contemporâneo. Todos os visitantes podem assistir às apresentações gratuitamente. Lembrando que os moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Iotim não pagam entrada no Instituto. Atenção amantes do rock! No dia 15 de setembro acontece o Queen Experience in Concert no Palácio das Artes. O show, que reúne 25 integrantes, traz ao palco mineiro um verdadeiro revival da era Queen e os sucessos que marcaram gerações. Os ingressos variam de R$ 55 a R$ 170 e estão à venda na bilheteria do teatro ou no site ingressorapido.com.br. O Fire Festival chega em solo Belo Horizontino para a 5ª edição do evento, que é referência no mercado digital. Durante 3 dias serão realizadas palestras e painéis sobre temas variados, como mercado digital, marketing, negócios, educação, redes sociais, entre outros. O festival acontece no Palácio das Artes. O público ainda terá à disposição diversas opções de entretenimento, intervenções artísticas, shows, food trucks e ambiente para network. A Orquestra Ouro Preto e a atriz Bárbara Paz apresentam no próximo domingo o espetáculo Consanguíneos, baseado em cartas que foram escritas e trocadas entre os irmãos Betinho, Enfio e Chico Mário. A apresentação, que mescla teatro e música de concerto, será às 11 da manhã no Grande Teatro Sesc Paládio. Os convites podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc Paládio ou pelo site ingressorapido.com.br. Uma floresta inusitada. Um estádio de futebol na Áustria recebeu 300 árvores no gramado e foi transformado em uma floresta. Vamos ver. O campo de Wörthersee, localizado na cidade de Klagenfurt, na Áustria, foi transformado em uma floresta. O local, que foi sede de alguns dos jogos da Eurocopa de 2008 e tem capacidade para 32 mil pessoas, está ocupado com 300 árvores do projeto For Forest. O projeto foi inspirado por um desenho feito em 1971 pelo artista Max Painter. Na época, o suíço Klaus Littmann teve a ideia de dar vida à obra, mas não foi levado muito a sério. Agora, 30 anos depois, ele pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente. Segundo Enzo Enéa, arquiteto paisagista, a floresta do estádio emite 37 toneladas de oxigênio por ano. A For Forest foi aberta para que o público apreciasse as belezas naturais. No final de outubro, toda a floresta será realocada para outro lugar. E da Europa, agora a gente vai para a África. O Museu Nacional de Nairobi é a casa de uma das maiores coleções de fósseis do mundo. Recentemente, os funcionários redescobriram uma estrutura óssea de um carnívoro pré-histórico que estava esquecido no depósito. Um exemplo da desorganização da instituição. No fundo do depósito do Museu Nacional de Nairobi, uma gaveta comum guardava uma joia arqueológica, a mandíbula gigante do maior predador da história da África, um carnívoro pré-histórico 3 vezes maior do que um urso polar.
Com 23 milhões de anos, o fóssil virou notícia em todo o mundo e é considerado essencial para o desenvolvimento dos estudos sobre a evolução dos mamíferos. Mas este fóssil tão importante não foi desenterrado esse ano. Antes de ser reconhecido como uma nova espécie, a mandíbula do animal estava na gaveta do museu há mais de 40 anos. Os funcionários sabiam que os ossos eram especiais, mas não tinham uma noção exata. Além disso, faltavam recursos para a pesquisa em um país onde só há 7 paleontólogos. O diretor de coleções acredita que a desorganização se deve ao fato de mais de 90% dos funcionários serem estrangeiros e também por não entenderem a importância dos estudos relacionados às origens e à evolução humana. O museu não mudou muito desde os anos 1960, quando o famoso paleontólogo Louis Link começou a armazenar descobertas. Um sistema de arquivo manual com cartões ainda funciona. Em meio a uma estrutura ainda jurássica, há muitas preciosidades, como os esqueletos dos crocodilos. Eles ajudam a entender melhor a evolução dos animais e o local onde vivem. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu te espero.